Olá, amigos e amigas motociclistas, sejam muito bem-vindos ao portal The Riders. Eu sou o Cado Gomes e vou trazer aqui para vocês muitas informações sobre mototurismo de aventura. Se você é novo por aqui e está nos assistindo no YouTube, não esqueça de se inscrever, ative as notificações para que você fique por dentro aí de todos os vídeos novos quando forem publicados. Ou se você estiver seguindo a gente pelo portal, não esqueça de conferir semanalmente, sempre terá lá um vídeo novo, muito bacana, falando sobre mototurismo. Antes de mais nada, deixa eu comentar um pouco aqui com vocês o que eu vou trazer de informação e de experiência aqui para compartilhar, tá? Eu sou motociclista há 36 anos e desde 2010 eu tenho me dedicado ao mototurismo de longa duração. Então, ao longo de todo esse período da minha vida aí sobre duas rodas, eu já rodei aí em torno de 450 mil quilômetros por vários estados brasileiros e 11 países pela América do Sul e Europa. E aí o objetivo nosso aqui no portal The Riders é trazer bastante conteúdo para vocês, muitas dicas sobre planejamento de viagens, sobre roteiros, documentação, seguros obrigatórios para viagens internacionais, preparação da moto, preparação da bagagem, enfim, tudo o que envolve esse universo do mototurismo de longa duração. Então acompanhe a gente, muita novidade legal virá aí pela frente. E para nós inaugurarmos esse espaço novo aqui no portal The Riders, falando sobre mototurismo, eu quero começar aqui com vocês com um tema muito legal. Um tema que é planejamento de viagens de moto. Esse tema, esse assunto planejamento, às vezes assusta muitas pessoas, tá? Porque a gente imagina que quando a gente planeja algo, quando a gente especifica um roteiro, que isso vai tirar a liberdade da gente durante a viagem, que isso vai engessar a gente durante a viagem. E na verdade não é esse o objetivo de um planejamento, Se a gente for entender aí o significado da palavra planejar, planejar nada mais é do que a gente organizar, sistematizar um passo a passo para que a gente alcance um objetivo, tá? Então o planejamento que a gente está falando aqui não é para que ele seja uma camisa de força, e sim que ele ajude muito para que a gente não esqueça nenhuma etapa importante, para que a gente realmente seja levado a estudar o roteiro, a conhecer algumas características do país que a gente estará visitando, para que a gente não descuide dos detalhes de documentação. Então, quando a gente segue um método de planejamento com etapas bem definidas, isso nos força a que a gente não pule nada que seja de fato importante. E é óbvio, como todo e qualquer planejamento, ele sempre estará aberto à mudança, sempre, tá? Então, por mais que a gente tente cercar tudo o que a gente imagina que é possível, no dia a dia da viagem pode acontecer situações que mude esse planejamento. E não há nada de errado nisso, não tem problema algum. Então o planejamento, ele é um ponto de partida para a viagem e a gente vai ajustando esse planejamento de acordo com o que vai acontecendo no dia a dia. Mas o importante é a gente ter essa meta bem definida, tá? Então o planejamento que eu realmente gosto de fazer, defendo e que vou compartilhar aqui com vocês é esse planejamento que vem para somar, tá? Ele não vem para tirar a liberdade, ele não vem para engessar a viagem, nada disso, muito pelo contrário, tá? O que eu gosto sempre de comentar é que quando a gente fala de uma viagem de moto, eu sempre penso em dois pilares fundamentais. Um que seria o tempo e outro que seria o dinheiro. Para mim, esse sempre é o ponto de partida quando a gente está pretendendo planejar alguma viagem de moto. Tempo e dinheiro. E por que eu sempre me baseio nesses pilares? Porque não adianta a gente
planejar, por exemplo, poxa, eu vou tirar minhas férias e eu vou para o Ushuaia de moto. Bacana, destino fantástico. Porém, se eu tiver só 12 dias para fazer essa viagem, então não adianta eu me iludir e achar que será possível ir para o Ushuaia em 12 dias. Por mais loucura que eu faça, que eu rode 1.000 quilômetros, ou até mais do que 1.000 quilômetros por dia, né, dependendo da onde está sendo o ponto de partida da viagem, é muito arriscado fazer isso. E além de ser muito arriscado, não tem nada de prazeroso nisso, porque a pessoa vai ter que subir numa moto 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e pilotar que não louco até anoitecer. E por mais que a gente sinta esse prazer enorme em estar pilotando nossa moto, mas quando a gente fala de mototurismo, né, o próprio tema já deixa isso bem definido, mototurismo, a ideia é o quê? É realmente conhecer os lugares, fazer turismo, curtir a paisagem, conseguir chegar num horário legal em algumas cidades do caminho para aproveitar o que aquela cidade tem de bacana, para ir conhecer algum ponto turístico, para conhecer algum restaurante legal, a culinária do local. Enfim, curtir verdadeiramente o caminho. Então é como a gente sempre comenta, né? Numa viagem de moto, a gente não foca só o destino, né? O objetivo não é só atingir o destino final. O grande barato da viagem está em toda a jornada, está no roteiro. Porque se fosse só realmente para curtir lá o destino final, talvez teria outras opções, talvez quem sabe ir de avião seria mais rápido, né? Seria talvez até mais econômico. Só que não, né? A gente que é motociclista e realmente curte viajar de moto, o grande barato da viagem é aproveitar o dia a dia, é aproveitar o roteiro, tudo o que a viagem como um todo pode proporcionar de prazer para a gente, tá? Então, a partir do momento que a gente define uma quilometragem muito grande, muito intensa, a gente acaba tendo que abrir mão desse lado prazeroso da viagem. E também acaba abrindo mão até da segurança da viagem. Porque tem regiões e tem alguns locais aí pela América do Sul e talvez até no Brasil, que pilotar 1.000 quilômetros num dia ou até mais, você vai colocar a questão de segurança em risco. Porque você vai ter que andar numa velocidade mais apertada, você vai acabar fazendo ultrapassagens mais perigosas e arriscadas. Por quê? Porque você está com pressa, você quer chegar logo naquele seu destino, então a gente acaba sendo induzido a alguns erros. Pilotar à noite, tem regiões que é muito complicado pilotar à noite. Seja por causa da estrada, de repente o campo de visão para um buraco, ele fica muito prejudicado. Ou então tem muitas regiões que tem animais com hábito noturno e que ficam ali cruzando a pista à noite e a gente acaba só conseguindo enxergar quando já está muito próximo. Então, assim, eu realmente sou muito defensor dessa linha, né, para que a gente possa realmente sempre fazer uma viagem prazerosa e segura. Então, para que a viagem possa ser prazerosa e segura, a gente tem que estar sempre com esses dois pilares em mente: tempo e dinheiro, tá? Sem ter essas duas premissas iniciais bem definidas, então qualquer viagem que a gente pensar, ela pode ser apenas um devaneio, apenas um desejo, que não vai se tornar realmente algo prazeroso, né? Então acho que é muito legal a gente ter sonhos, mas se a gente não tomar cuidado, esse sonho pode virar um pesadelo. E aí, qual que é a melhor maneira de a gente ter esse sonho, esse desejo, essa vontade, a gente tirar isso da cabeça, materializar para que realmente se torne realidade? É começando com o planejamento. Até porque, a partir do momento que a gente começa a fazer o planejamento, a gente vai ter uma noção mais real, mais exata, do tempo de fato que é necessário para a gente fazer aquela viagem que a gente estava planejando. A gente também consegue ter uma noção melhor do custo que eu vou ter naquela viagem. Então, às vezes, quando a gente começa a fase de planejamento, a gente começa a seguir algumas etapas e ir atrás de algumas informações e a gente começa a ter uma visão realista dos fatos. E a gente, às vezes, acaba descobrindo
que para aquele destino que a gente queria, aquela viagem que nós queríamos, na verdade, o tempo que eu teria disponível não é suficiente. Ou então, o dinheiro que eu estava pensando gastar não é suficiente. A gente fazer uma viagem de moto de longa duração não é como fazer uma viagem próxima, né? Uma viagem de 2, 3 dias em alguma cidade aqui a 500 quilômetros, 400 quilômetros. São muitos dias na estrada e muitas vezes em outro país, né? Então tudo se torna um pouco mais complicado se a gente não tomar aí alguns cuidados, tá? Então não dá para a gente contar sempre com a sorte e a ajuda divina não, o tempo todo. Lógico, a sorte é sempre importante que ela nos acompanhe, assim como a ajuda divina também é muito importante, mas não podemos contar com isso o tempo todo. A gente tem que fazer a nossa parte também, tá? Então, para a gente começar aqui todo esse bate-papo no portal The Riders, eu realmente achei que esse tema seria o melhor tema para a gente começar a trazer conteúdo para vocês. Planejamento de viagens de longa duração, tá? Então, como esse é um tema muito abrangente, então semanalmente nós traremos aqui um vídeo, tá? Dentro de uma sequência de etapas que vão se intercalando, que vão se sequenciando, para que a gente consiga então suprir todas as etapas que envolvam um planejamento de uma viagem. E o que eu chamo de etapas de planejamento, né? É uma sequência lógica, né? Então ela começa primeiro com a definição, uma intenção de um roteiro, de um destino, premissa básica, como comentei, que para mim é o fator mais importante, tempo e recurso financeiro que eu terei disponível para essa viagem, e começo a ajustar isso, tá? A partir daí, então, fiz essas definições, aí eu vou começar a detalhar a minha viagem, o caminho de ida e volta, onde eu pretendo fazer as paradas, o que tem de bacana para conhecer pelo caminho. A hora que eu equacionei isso, aí realmente eu tenho uma visão mais clara, se de fato eu tenho condições de executar aquela viagem no tempo e no orçamento que eu tenho, e se realmente isso estiver bem encaixado e for bem realista, então aí a gente parte para as próximas etapas, né? Que é ver questões de documentações, questões de seguros obrigatórios, de vacina, hospedagem, enfim, preparação da moto, preparação de bagagem, tudo o que é necessário para que a viagem seja a mais tranquila possível, a mais prazerosa possível, a mais segura possível. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo de hoje, o objetivo era justamente esse, né? Me apresentar a vocês e trazer essa informação que agora no portal The Riders a gente passa a ter um espaço exclusivo para falarmos sobre mototurismo, ok? Então, na próxima semana, a gente traz aí o nosso primeiro vídeo da série Planejamento de Viagens de Moto de Longa Duração. E nesse primeiro vídeo, a gente vai trazer o seguinte tema, tá? A partir de uma ideia, de um desejo que eu tenho, de uma vontade que eu tenho, poxa, quero ir para Atacama, quero ir para o Ushuaia, quero fazer a carretera austral, quero ir para Machu Picchu, quero andar de moto em Portugal. Então, a partir de um sonho que a gente tem, quais seriam os primeiros passos que eu preciso fazer para começar a estruturar o meu planejamento, tirando essa ideia, esse sonho da cabeça e começando a materializar, tá? Então, esse vai ser aí o nosso primeiro tema no próximo vídeo. Aguardo vocês aí em breve. Obrigado e bons ventos a todos.